Estamos aqui pontualmente às 8 horas para dar início à nossa essa live maravilhosa. Enquanto isso enquanto a Rê não pede aqui para entrar, eu vou compartilhando aqui a foto que a gente fez daquele card, né, da live. Peraí, perdoem o tio, que o tio é meio grosso com essas coisas de internet, mas vamos lá. Aí, galera, vocês estão vendo aí? Ó, muita gente entrando aqui. Vamos ver se a reentra. Cadê? Olá, Oi, tudo entramos, bem? estamos online. Tudo bem com você? Tudo bem por aí? Tudo bem. Eu só vou pedir desculpa porque se vocês ouvirem algum som, assim, um funk, alguma coisa, tá rolando aqui do lado. Então, ignorem esse barulho. Tá rolando um pancadão aqui do lado, mas a gente sobrevive a isso, né? Aliás, deixa eu virar minha caneca pro lado aqui, né? Que é uma caneca que, como teremos muitas lágrimas hoje aqui, provavelmente, então eu já trouxe. É da loja? É da minha loja. E essa camiseta também, que não é do Red Hot Chili Peppers, mas poderia, que é Fumaça do Bom Direito, também é da minha loja. Então, entre lá no Mera de Sabor. Eu tenho 4 gatos para criar, por favor, me alimentem. Como é que você tá, Rê? Tudo bem? Tudo certo e com você? Tudo ótimo, perfeito. Para falar disso ainda, melhor ainda, né? Que a gente pode falar um pouco. E eu já antes de eu te passar a palavra para você se apresentar, porque assim, muita gente que tá chegando aqui agora não conhece a Rejane. Então eu vou deixar que ela se apresente, que eu seria. Eu acho que eu seria injusto apresentando ela, porque vou deixar ela se apresentar. Muita gente lá no Twitter falou assim: porra, ainda bem que vocês vão falar disso, porque olha, alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que falar sobre isso, alguém tem que alertar sobre isso, e nós, como somos as vozes do mal, as sementes do mal, estamos aqui exatamente para falar sobre isso. Bom, vocês já me conhecem, né? Quem não conhece também, tome vergonha na cara, que eu já sou mais conhecido por nota de R$ 1 por aí, mas eu vou deixar, ó, o pessoal já sacaneando aqui. Boa noite a todos. Quando será a live com o Dr. José Andrade? Se Deus quiser, nunca. Não vou fazer live com o José Andrade. Só para te contextualizar quem é José Andrade. José Andrade é um juiz que é coach de advogado. É o cara que fica ensinando advogado a advogar. É Ah, aquele cara que eu sempre encho o saco, eu sempre xingo ele aqui. Então o pessoal meio que me sacaneia, querendo ver esse fit entre mim e ele. Mas, por favor, se apresente aí pro pessoal, fale um pouco de você, do seu trabalho, você tá com a palavra. pessoal, boa noite. Meu nome é Regiane Repezuc, eu sou psicóloga clínica. Trabalho hoje com uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental. Dentro da psicologia, a abordagem que a gente mais vê evidências científicas hoje, né? Existe um trabalho recente aí dentro da psicologia de fazer um trabalho mais baseado em evidências, baseado em ciência. Existe ainda muita pseudociência dentro da própria psicologia. Esse trabalho nem é uma coisa recente até dentro da psicologia, mas a gente tenta aí todos os dias desenvolver um trabalho baseado em evidências. E é por isso que eu tô aqui hoje para a gente falar um pouco mal aí dessa fuleiragem chamada constelação familiar, que é uma pseudociência. Exatamente. E essa questão de ciência e pseudociência é bem bacana, né? Porque a gente, na verdade, o pessoal Porque assim, sinceramente, assim, eu vou falar agora do lado do direito, né? Eu convivo com muita gente do lado eu tenho muitos amigos que são psicólogos, tal. Minha sócia também é psicóloga. E há um consenso assim, em criticar, em definir exatamente onde isso se encaixa, né? Onde nós colocaríamos a constelação familiar? A gente colocaria isso como uma seita, uma prática, um exercício de sei lá, uma perda de tempo. Mas como é que a gente faz essa questão de ciência e pseudociência? Como é que a gente localizaria isso? Como é que a gente faria essa distinção entre o que é ciência e o que é pseudociência hoje? Tá. Até assim, eu separei dois conceitos, depois eu quero comentar algumas outras coisas, mas assim, o que que seria ciência, né? É um corpo de conhecimento sistematizado, adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente. O que que seria uma pseudociência? É um conjunto de crenças ou de afirmações sobre o mundo ou a realidade que se considera equivocadamente tendo como base ou estudo
científico. Então, é uma coisa que se passa por ciência ali, que tem uma... Tá travestida de ciência, tá com uma roupinha de ciência, mas que não é ciência, né? Então, essas coisas aí que utilizam o nome quântico, que não tem nada a ver com Eu física. acho isso muito louco, cara. Eu acho isso muito louco. Nós temos, assim, só para te deixar. A gente já vem conversando há muito tempo, e assim, toda vez que eu te passo algum dado novo, eu sei que você fica muito possesso. E eu vou te deixar mais possesso ainda. Nós temos um ramo do direito. Agora, não me peça para explicar o que é, mas assim, existe uma coisa chamada direito quântico. Ah, Existe. Nós temos comissão de direito quântico da OAB. Nós temos livros de direito quântico, nós temos, então, para deixar você um pouco mais espantada, mais como nós dizemos, pasmada, essa coisa do pasme, quântico, excelência. pasma excelência, exatamente. As pessoas pegam os ganhos. Eu gosto das pessoas assim. Então, a gente tem. Isso é até bacana. Óbvio, vamos falar disso mais para frente, mas só para você ter noção do que virou essa palavra quântico. Virou um negócio Não, virou assim. uma várzea total. E Total. assim, ó, é, só como para concluir ali o raciocínio, né? Então, a ciência, ela se baseia em certeza e probabilidade, né? É um constante questionamento, é uma coisa que tem um caráter falível, é baseada no ceticismo e na racionalidade. Já a pseudociência vem com essa certeza, né? Esse conhecimento fechado, usa indevidamente esses termos científicos, né? Então, quântico, sistema, né? Que é a própria constelação familiar sistêmica, constelação, né? Aquele outro absurdo de reprogramação de DNA, não sei onde é que é Pois é, feito. cara. Talvez lá em Pois é. Chernobyl o cara consiga fazer, né? Não Nossa! sei. Não, Aqui não dá ainda. isso é muito louco, porque assim, essa coisa do reprogramação de DNA, uma vez eu vi uma discussão de um cara levando a sério isso no Twitter, ele falando assim, não, é possível, existe um JavaScript quântico do DNA que a gente consegue, se a gente consegue reprogramar o JavaScript no computador, a gente consegue reprogramar o DNA de uma pessoa. Quer dizer, não há a menor chance de você argumentar racionalmente Não. com uma pessoa dessa, não É tem. tipo terraplanista, não tem como. Eu falo que a constelação ela é o terraplanismo do direito, porque isso está invadindo o direito agora. Era uma coisa que estava só na psicologia. Isso agora começou a entrar, assim, de corpo e alma no direito, né? Então, e aí tem esses caras que falam assim, ó, vamos reprogramar seu DNA, porque se você consegue reprogramar um computador... Então, como você estava dizendo, essa coisa de você traçar um limite entre ciência e pseudociência, isso limita até como você vai argumentar com esse cara. Porque se você tem um Exatamente. dado... Se você tem um dado científico ali para argumentar com esse cara, e o cara vem com essa coisa de não, você consegue reprogramar seu DNA. Tem um cara aí que é coach de vampirismo, é uns negócios assim, virou um negócio absurdo. Você tem coach de tudo hoje em dia, você tem coach de gente que Exatamente. ensina a fazer todo tipo de coisa, enfim. Desculpa te cortei aí, desculpa Não, te imagina. interromper. E só assim, uma coisa que é muito característica das pseudociências é que a gente vê assim, porque assim, ó, a ciência normalmente assim, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela foi postulada lá pelo Aaron Beck nos anos 60, e daí outras pessoas foram estudando. Então isso é construído, alguma pessoa lá postula uma ideia, ou um grupo de pessoas, e outras pessoas vão estudando, vão fazendo descobertas, vão refutando. A ciência é feita assim, são várias pessoas, né? Quando você pega, por exemplo, as pseudociências, normalmente tem uma pessoa por trás, que é o caso da constelação familiar. E Exato. tem o Bert Hellinger aí, que é o criador, Nossa. né, que até ele se baseia num outro cara, que também mistura... Eu até esqueci de anotar o nome do cara. Não sei se você anotou, mas ele se baseia num outro cara aí que misturava também medicina com física quântica, umas coisas nada a ver. Ou seja, já parte de uma premissa totalmente anticientífica e pseudocientífica, né? Então, normalmente as pseudociências, elas têm um dono, né? A ciência não tem dono, né? Porque qualquer pessoa, você propõe, um pesquisador propõe uma coisa lá, sei lá, propõe uma terapia, um medicamento, outras pessoas podem testar aquilo, refutar ou comprovar. Na pseudociência, não. Aquele conhecimento pertence a uma única pessoa, né? Então, na constelação familiar, o conhecimento pertence ao Bert Hellinger. E as outras pessoas que vêm depois só vêm confirmando aquilo que ele falou. Então, não existe nenhuma tentativa de refutar aquilo, né? E só para a gente começar, só quero deixar uma coisa clara aqui, antes da gente entrar aí direto na constelação familiar, porque eu sei que sempre tem alguém que fala assim, mas porque eu falo assim, não existe nenhuma comprovação científica de que constelação familiar funcione, é uma pseudociência total. E aí alguém fala assim,
mas você não prova que funciona, mas você também não prova que não funciona. Gente, é um princípio Já do pensamento ouvimos isso científico. em algum lugar. Em Não, algum lugar isso não foi dito existe, recentemente. não existe prova negativa em ciência. Se eu estou afirmando que eu criei uma terapia e que existe, que eu criei uma terapia e que eu curo pessoas com essa terapia, eu preciso provar aquilo, né? Não é você que tem que provar. Não é você que tem que provar que aquilo não funciona, né? Então é quem faz a afirmação que tem que provar aquilo, não a outra pessoa que está falando que não funciona, né? Então, só para deixar isso claro, porque sempre aparece alguém falando, mas você também não tem prova que não funciona. Não, mas é você que está afirmando que funciona, é você que tem que provar, né? É por isso que eu disse aqui antes, e a gente até conversou sobre isso já várias vezes, é muito difícil você argumentar com esse tipo de pessoa, com pessoas que defendem esse tipo de coisa. E como você disse, assim, a ciência é aquela coisa, a ciência ela é feita para ser refutada. Então a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho um argumento científico, eu tenho um estudo X que diz que isso aqui vai ser aperfeiçoado. No caso da constelação, não existiu essa pessoa. Só tem um cara lá, que é o Hellinger, que nós vamos falar dele, e ao invés das pessoas chegarem e refutarem, assim, as pessoas, óbvio, as pessoas boas, as pessoas que estudaram, as pessoas que têm noção do que fizeram, da faculdade que pagaram, da carreira, as pessoas que pensam, chegam e falam assim, não há a menor hipótese de ser real, assim. Mas o pessoal que segue o Hellinger, o que eu vejo, assim, o pessoal que segue a constelação, é que ao invés de chegar num pensamento crítico e falar assim, gente, por que isso? Não, os caras vão traçando caminhos mais psicodélicos, assim, para falar o mínimo, né? Porque, assim, constelação, ela é muito além de uma coisa psicodélica. Ela é um negócio, assim, que ela pode ter uma roupagem de amor, daquela coisa, mas ela é extremamente agressiva, né? Ela é uma coisa extremamente... Ela maltrata a pessoa, e nós vamos falar disso mais adiante. Mas é aquilo, não dá para argumentar, não dá para argumentar. E nós estamos perdendo do lado de cá, né, do direito, nós estamos perdendo muita gente para essa guerra. Muita gente. E aí, quando a gente for falar lá dos perigos da constelação, eu vou te trazer alguns dados, principalmente dessa questão de resolução consensual de conflitos que nós temos agora, né? Resolução consensual de conflitos. Onde estão querendo colocar a constelação, né? E aí eu vou te trazer alguns dados específicos, inclusive da realização de audiências de conciliação. Mas pode tocar aí, pode prosseguir. Então, e aí, né, só falando um pouquinho o que é a tal da constelação, né? Ela foi criada pelo Bert Hellinger, que é esse cara aí que a gente estava falando, né? Esse cara, ele serviu na guerra, ele serviu para o exército nazista, mas aí, até aí, quem era alemão na época da Segunda Guerra era obrigado a servir, né? Pois Enfim, até aí. Depois disso, eu não sei se ele já era padre. Teve até um papa que serviu, eu não quero dizer qual, mas teve um papa aí que serviu também, um papa aí que foi da juventude hitlerista, mas é como você está dizendo, ele disse que não queria, eu tinha que fazer, porque, né? Mas, tinha que fazer, enfim, até aí tudo bem, né? Enfim, ele foi padre. Pelo que eu vi, ele morou um período, acho que na África do Sul, ele morou com uma tribo, e depois que ele morou muito tempo com essa tribo, e aí ele voltou para a Alemanha, e ele começou a desenvolver aí o que ele chamava de... o povo aqui é muito criativo, familiar, né? viu? O povo vem com as colocações aí bem criativas, você não se espante, viu? E aí, ele começou a desenvolver isso depois que ele voltou, né? Ele deixou de ser padre, acho que ele deixou de ser padre para casar, ele voltou com um pensamento meio místico, envolvido lá com as ideias, não sei se das tribos que ele morou, que ele estudou, enfim. E aí, ele desenvolveu a constelação familiar. Em alguns lugares dizem que ele era terapeuta, enfim, eu procurei em vários lugares, várias pessoas que já falaram sobre ele. Eu não achei a formação dele em nenhum lugar. Aparentemente, ele estudou filosofia ou teologia, não sei. Mas ele nunca se formou em psicologia ou ele nunca se formou em psiquiatria. Enfim, ele não tem, aparentemente, formação nas áreas, né? Mas ele desenvolveu aí a constelação familiar sistêmica depois de tudo isso. O Hellinger, ele nada mais é do que o que a gente vê hoje em dia aí, que é aquele cara tipo um Jim Jones, assim, é aquele cara que inicia uma seita e todo mundo... Uma seita, né? Hoje a gente tem aí... E o muito louco da constelação é que ela trabalha com conceitos extremamente malucos, assim, coisa de karma,
por exemplo. O que está acontecendo com você hoje é a repetição de um karma que você carrega de um... Enfim, são conceitos extremamente perigosos, né? Sim, e é umas coisas assim que você carrega, se você teve um problema na sua família há 8 gerações, sei lá, umas coisas assim, você tem um problema para se relacionar hoje, porque há 8 gerações a sua, sei lá, que avó, que eu já não sei nem falar o número, ela teve. Não, e assim, é sempre uma coisa que envolve aborto, né? Todo mundo que me falou que foi em constelação envolve aborto. Então, você tem um problema financeiro hoje, você não consegue cuidar da sua vida financeira porque a sua tataravó teve 8 abortos e isso nunca foi trazido. Gente, o que tem a ver? Da onde que sai isso, sabe? O que vai Pois é. influenciar? O que a sua mãe, o que a sua avó fizeram? Isso não tem influência nenhuma na sua vida. São umas coisas assim loucas. E o que eu acho, sabe o que eu acho mais louco da constelação? Além do conceito todo da constelação, é que assim, a constelação ela poderia parar na ideia, assim, tipo, olha, é assim que funciona a constelação, então entenda. E sim, você melhor do que eu para dizer como você aplica alguma teoria, algum método, algum tipo de atuação na psicologia. Mas a constelação, ela não para aí, ela não para numa terapia, ela tem um teatrinho, é um negócio Sim, muito exatamente. louco, cara. Eu acho isso louco. E a constelação, eu vou deixar refalar disso, que é mais da área dela, sobre essa coisa do teatrinho e tal. E aí depois eu quero complementar com a constelação xamânica, que nós falamos isso, que é um negócio assim, né? Mas Rê, fala como é que é essa interpretação, esse teatrinho, essa coisa Então, o que eu busquei é que eles vão buscar esses padrões aí da vida do paciente. E eu acho que, assim, existe a constelação individual, e depois você até pode falar disso quando você entrar para falar do âmbito do direito. Mas eu acho que um dos grandes problemas é porque muitas vezes ela é feita em grupo. Então, tem até uma... Se você procurar aí, tem eu até separei aqui um artigo que tem um blog, né, de um juiz, que ele é o grande... que ele fala muito sobre constelação no Brasil. Eu sei E quem é aí, esse cara. você sabe quem é, sabe quem eu tô falando, né? Sei. Ele E não é ele de São fala... Paulo. Ele não é de São Paulo, mas eu sei quem é. você sabe quem é, né? Então. Sei. Não vou falar o nome dele aqui, mas Não fala melhor não, porque nós não estamos não. podendo responder processo por enquanto. Aí tem um artigo interessantíssimo no blog dele que é assim: constelação mostra que crimes sexuais podem ser consequência da exclusão do pai da vítima. E daí, nesse artigo, a gente fica entendendo mais ou menos como que funciona um processo de constelação em grupo. Exatamente. É isso essa aí, perspectiva Cíndia, é que eu isso tô mesmo. falando. A Cíndia pegou. É isso mesmo. Eles estavam falando de um caso, uma constelação relativa a um caso criminal, no qual o réu era acusado de abusar sexualmente de 11 crianças, né? E aí eles pegaram as mães dessas crianças, reuniram para fazer uma constelação familiar, e daí, gente, absurdo. Imagina você reunir 11 mães cujas filhas foram abusadas por essa pessoa, né? Que estão, assim, super vulneráveis, que já devem estar sentindo uma culpa absurda, porque, né? E eles reuniram essas 11 mães, e aí no final... Daí, assim, olha só, inicialmente as mães se posicionaram, algumas olhando para outro lugar, outras tentando proteger a filha do pai, não sei. Em um certo momento foi solicitado às mães que mostrassem as filhas do seu pai e dissessem: ele é o pai certo para você e eu estou de acordo que você o tome como pai. Algumas mães tiveram dificuldade em dizer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí olha o que ele fala. Faz sentido. Se uma menina não tem o direito de ter no coração o próprio pai como pai certo para si, porque o pai não pôde estar presente, seja porque ele foi excluído, etc., pela mãe ou por outras pessoas, essa criança procurará o pai nos outros. Na melhor das hipóteses, terá dificuldades em seus relacionamentos, pois inconscientemente, em cada homem procurará encontrar o pai, mas nenhum outro homem conseguirá substituí-lo. E ainda que o homem tente fazer, a relação será desequilibrada. Porém, a exclusão do pai poderá ter consequências trágicas, como no caso visto nessa constelação. A exclusão do pai deixou as filhas vulneráveis e expostas ao crime sexual e facilmente aceitar e até mesmo buscar a atenção e o carinho de pessoas transtornadas. E daí, olha o absurdo. Primeiro, isso aqui que ele está falando, fonte, vozes da minha cabeça, né? Porque Vozes total. Isso. Segundo que assim, imagina você, esse que é o problema que eu vejo das constelações em grupo, você coloca pessoas muito vulneráveis
juntas, e daí existe uma representação. Então, por exemplo, você tem um problema lá com a tua família, a gente faz um teatrinho, então eu vou representar a tua mãe, e daí vai ter outro que vai representar teu pai. E o que acontece? Quando você começa a fazer essas representações, fale o que você gostaria de falar pro teu pai, fale o que você gostaria de falar pra tua mãe, as pessoas isso começa a provocar emoções nas pessoas, né? E aí é por isso que muitas pessoas gostam, porque daí no final todo mundo se abraça, enfim. Mas tem uma coisa super perigosa por trás, por exemplo, nesse caso, né? Das mães, dele falar para as mães falarem isso, né? Teve eu lembro que até tem naquele vídeo da Bibi Bailas, ela fala de uma constelação que foi feita com uma pessoa que era usuária de crack, e essa pessoa, uma das pessoas na constelação representava a pedra. Meu Deus, cara. Então, assim, você está mexendo com pessoas que são vulneráveis, você está colocando essas pessoas numa exposição de grupo, né? E a gente sabe que, até quando a gente estuda, a gente vê que essas exposições de grupos, elas têm um poder muito grande sobre as pessoas. As pessoas, às vezes, elas falam muitas coisas que elas não querem, né? Ou justamente porque elas estão ali emocionadas e elas querem participar de alguma forma. Então, às vezes, o que a pessoa fala numa dessas representações de grupo nem é o que a pessoa queria falar. Às vezes, ela se sente meio coagida ali pelo grupo. E isso acaba gerando um baita do problema. Fora você gerar, assim, por exemplo, essa situação maluca aí que esse cara fala, de você colocar 11 mães que as filhas foram abusadas. Gente, olha o absurdo, né? Essa questão do abuso. Isso é muito complicado, né, Rê? Desculpa te interromper de novo, eu tô até fazendo isso com frequência, preciso me policiar. Mas eu só queria chamar a atenção para duas questões. Eu li em algum... Eu não vou conseguir fazer justiça agora e trazer o nome do site, mas quando você falou dessa questão de você colocar as pessoas ali para interpretar um teatrinho, as pessoas choram e se abraçam, mencionaram uma coisa num site que eu achei que isso é sensacional. Falaram o seguinte: essas sessões de constelações se equiparam a uma sessão de exorcismo, por exemplo. É o mesmo terror que você, né? É o mesmo terror que você vê numa sessão de exorcismo, você vê numa sessão de constelação. E assim, né? é tão poderoso isso, porque eu não sei se você já ouviu falar num caso que ficou super famoso, acho que no final dos anos 80, nos anos 90, nos Estados Unidos, que foi o negócio das falsas memórias. Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa Implantação de falsas memórias. Exatamente. A gente usa muito isso. Tem no livro do Carl Sagan, eu acho que tem no livro do Shermer, né? Mas e daí no livro do Shermer ele esmiuça esse processo de grupo, aí ele fala, porque quando você tá em grupo, e daí assim, as pessoas tinham que lembrar de coisas da infância. E todo mundo lembrando ali que sofreu abuso, a pessoa meio que se sentia, não, mas pô, eu acho que eu também sofri, acho que eu vou falar alguma coisa, entendeu? Então, assim, você vai meio que se sentindo coagido pelo grupo ali. E existe uma questão, mexe com a questão das emoções, né? Poxa, imagina, olha aqui, faça de conta que esse fulano aqui é o teu pai que morreu há 20 anos, fale o que você quer falar pra ele. Isso desperta emoções também, né? Que nem sempre a pessoa que tá ali, que tá monitorando ali, sabe como lidar com isso também, né? Essa questão da implantação das falsas memórias, eu quero deixar claro aqui para quem está assistindo, eu não uso a teoria, eu não aplico a implantação de falsas memórias na minha vida. A gente usa isso, trabalho com direito de família e a gente levanta muitas questões da implantação de falsas memórias, principalmente no caso de alienação parental e tudo mais, mas isso é uma questão para uma outra conversa. Se a gente fizer uma outra live sobre isso, a gente pode fazer. Mas o que eu queria dizer era assim, quando você está falando dessa questão do estupro, eu queria trazer um livro do Hellinger, uma parte do livro do Hellinger que se chama Simetria Oculta do Amor. É o nome do livro dele. Olha, que eu separei. Será? Vamos ver, eu vou ler aqui. Tô falando assim que o Hellinger diz que o homem e a mulher são a base da família, né? E que cada parente deve assumir o seu lugar dentro desse conceito de constelação, que foi o que você disse. Então ali, cada parente ali tem o lugarzinho dentro da constelação. Por exemplo, a mulher deve seguir o marido. Então, assim, o que o marido fizer, a função do marido ali... E tem um cara aqui, no Brasil, que chama Divaldo Franco, que é, assim... No Brasil nós temos também os malucos aqui. Que ele fala exatamente isso. Ele é um cara, ele é espírita constelador, assim. Eu não consigo explicar para você como é, mas ele diz o seguinte, Divaldo Franco. A família é uma constelação, na qual o pai é o sol. Nós já temos um conceito machista aí muito grande. A mãe é a lua e os filhos são os astros que circulam em torno desse conjunto. Os demais familiares são os asteroides. Olha que coisa... Qualquer mesa de bar você consegue fazer. Daí qualquer cara. Se você tá com... tem familiar que é um asteroide mesmo, né? Tem. Mas isso aí em qualquer lugar. Você não precisa estudar para falar um negócio desse. Por isso que é fácil as pessoas admitirem, engolirem, porque você não precisa estudar. Aí ele fala o seguinte, diz que quando carregamos karma dos antepassados, isso o Divaldo Franco falando, com base no Hellinger,
desalinhamos essas constelações familiares, que foi exatamente o que você disse. Aí eu volto para o Hellinger. Porque nesse livro, o Hellinger diz o seguinte: a mulher deve seguir o marido. Ele diz expressamente o seguinte: o amor é geralmente bem servido quando a mulher segue o marido na língua, na família e na cultura, e quando concorda que os filhos devem segui-lo também. Ou seja, a mulher não é nada para a constelação, assim, ela é um acessório, ela é um apêndice do homem. Então todo mundo, assim, tem o homem ali que é o Sol, e o resto que vier ali, inclusive o Sol, ele tem, segundo a constelação, ele tem até o direito de destruir os outros astros, os outros planetas. Para a constelação é isso. E aí eu chego na parte do estupro, onde ele fala, não é a citação, mas foi uma partezinha que eu separei, porque ele fala o seguinte, ó, como o Hellinger trata o estupro. Gente, isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui a gente fez uma pesquisa, a Rejane é psicóloga, ela pode dizer isso, não é o Leandro que fala mal da constelação todo santo dia que está dizendo, a gente fez uma pesquisa, eu fiz, e a Rê, sim, sabe muito melhor que eu. O Hellinger e a constelação trata o estupro como, se aquilo aconteceu, a culpa é da mulher, de certa forma. E a mulher só vai se libertar daquela culpa pelo estupro quando ela aprender a perdoar o estuprador. Uhum. E que existe Amar um o vínculo, estuprador. né? Tem aquela Existe um frase lá. vínculo. Ela cria um vínculo com o estuprador e ela tem um dever, assim, para que ela se sinta bem com ela mesma, que ela ame aquele estuprador. É uma síndrome de Estocolmo que eles querem trazer. Então, assim, imaginemos que uma mulher foi estuprada, ela tem o dever pela constelação. Se uma mulher foi estuprada, ela vai procurar um constelador, ele vai dizer, você criou um vínculo com aquele cara. Então você tem que amar aquele cara, você tem que perdoar aquele cara. Como se fosse. Em algum momento ele fala que de toda relação sexual, seja ela consentida ou não, nasce um vínculo. São os negócios assim, absurdos. E aí você tem o que traz com isso. Então, os problemas que eu vejo, eu de fora, eu do direito, e por que eu falo tão mal da constelação, gente? Não é porque eu estou entrando em seara alheia, não estou querendo me meter na psicologia, não. Eu vou dizer, assim, vocês me provocaram. Se não tivesse juiz querendo empurrar a constelação para a gente, eu não estaria aqui falando hoje. Poderia estar falando de qualquer outro tema, né? Mas assim, isso entrou para o direito de um jeito que absurdo. Então, a constelação hoje nós temos o seguinte: a mulher apanha, ela está apanhando porque o papel dela é apanhar dentro daquela relação. Sim, vai ficar gravado, Alana. Pode ficar tranquilo, vai ficar gravado sim. Então, para a constelação é assim: tudo de ruim que acontece com aquela mulher, a responsabilidade é dela dentro desse conceito de constelação. Sim. Que é a família. Então, se ela apanha. Quando acontece um abuso sexual, até alguém falou ali, né? Mas tem até um dos trechos que eu separei para falar aqui depois. Mas é isso. Eles falam que quando acontece um abuso é porque a mulher não estava satisfazendo o homem sexualmente e a filha, de bom grado, para não acabar com o casamento da mãe, ela se entrega pro abusador, certo? E aí. Sim. Eles falam isso e ele fala, tem uma entrevista dele que ele fala que a filha que foi abusada pelo pai, uma criança, certo? A gente não tá falando de adultos que consentem, a gente tá falando de crianças que são abusadas, que não têm poder de decisão, de consentir. Ele fala que essa criança tem que olhar pro pai e falar assim que perdoa o pai que fez de bom grado pela mãe. Gente, não faz o menor sentido, gente, não faz. De tudo isso que a gente está falando para vocês aqui, não procurem sentido. É exatamente isso que a gente está querendo dizer para vocês aqui na live, porque não existe sentido. Por isso que a gente está fazendo essa crítica dupla, interdisciplinar, do direito e da psicologia, porque é um negócio que não tem o menor sentido. Isso é muito perigoso. Eu acho que assim, ó, dá pra gente falar assim do por que a gente acha perigoso a constelação nas nossas áreas, né? Porque assim, por que eu acho perigoso a constelação como psicóloga? Primeiro, a constelação não é um ramo da psicologia. Inclusive, até queria falar, existem psicólogos que usam, mas eu até queria deixar claro. Por mais que o nosso conselho ele já não tenha, né? Não tenha tanta influência, mas querendo ou não, no código de ética do psicólogo, diz lá que a gente não pode prestar serviço ou vincular o nosso título a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão, né? E a constelação não é um ramo da psicologia, antes que alguém pense, né? Não tem nada a ver, como eu falei, é uma pseudociência. Qual que é a grande questão, assim, para mim, com a constelação?
Porque, assim, primeiro, a formação da pessoa que se diz terapeuta. Então, para ser um constelador familiar, a pessoa não precisa ter formação em psicologia, a pessoa não precisa ter formação em nada. Ai, que lindo. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá Basta e faz... querer, basta acreditar no Basta seu querer. coração. Basta que o universo queira, né? Então, a pessoa vai lá e faz uma formação de final de semana. Então, ela vai lá, faz uma formação de sábado e domingo. E na segunda-feira, ela põe lá no perfil dela, constelador familiar. Venha fazer terapia comigo. Exatamente. Então, assim, são poucas horas de estudo. É um estudo que não é científico. Essas pessoas, elas não têm conhecimento, tipo, de psicopatologia. Elas não têm conhecimento de transtornos, de psicofármacos. Elas não sabem quando que elas devem encaminhar um paciente para um psiquiatra, para um acompanhamento com medicação. Direto eu faço isso, direto eu encaminho meus pacientes que eu vejo que precisam para acompanhamento psiquiátrico, até porque hoje o tratamento padrão ouro que a gente tem, por exemplo, de depressão, de ansiedade, é justamente terapia cognitivo-comportamental e acompanhamento medicamentoso. Então, eu preciso encaminhar os pacientes para o psiquiatra, enfim. Além disso, quando você procura uma dessas terapias falsas, né, isso pode mascarar, né, pode evitar que a pessoa busque o tratamento adequado, pode deixar, no caso da constelação, eu acho que é o pior, porque pode deixar a pessoa pior, né, pode culpabilizar essas pessoas que já estão sofrendo abuso. Então, eu procuro uma terapia porque eu sofri um abuso sexual, né? Eu fui abusada por muitos anos por um familiar e eu procuro a terapia. E aí eu escuto da boca do terapeuta que eu preciso aceitar aquela pessoa, que eu não posso excluir aquela pessoa da minha vida e que eu tenho que perdoar aquela pessoa. Gente, vocês não têm que perdoar ninguém, pelo amor de Deus, você vai querer perdoar o abusador, sabe? É o fim da picada. Aí a gente, como eu sempre falo, atrapalha, pode trazer danos, confundir ainda mais a cabeça da pessoa, né? E principalmente atrasar a busca de um tratamento adequado que estaria de fato auxiliando a pessoa. Claro, eu entendo, para algumas pessoas, a pessoa tá vulnerável, né? Você tá no momento... Muitas vezes as pessoas a gente nem sabe, né? Igual eu falei, a gente nem faz muito essa discussão de ciência e pseudociência. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer mais, porque, assim, às vezes as pessoas não sabem que esse cara que está se apresentando como terapeuta, como constelador, é um cara que não tem formação nenhuma, que fez um curso de fim de semana. E eu sempre me questiono assim, poxa, como que essa pessoa faz quando aparece uma pessoa com uma depressão grave, uma pessoa que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, uma pessoa que está tendo uma ideação suicida? Eu fico me perguntando, o que esse cara faz? Se ele fez uma formação de fim de semana e ele, né, não sabe o que fazer. Então, assim, pode piorar o quadro do paciente. Mais uma vez, eu quero deixar claro, a ideia de forma nenhuma é criticar as pessoas que procuram, porque eu entendo, a pessoa está num momento vulnerável e muitas vezes, como eu falei, ela nem entende que aquela pessoa não tem informação, né? Ela vê lá, constelador, terapeuta, eu te ajudo a sair da sua depressão, você sofreu um abuso quando criança, venha se tratar comigo. Poxa, é uma coisa muito forte, né? Então, assim, não é culpabilizar a pessoa que está procurando, mas eu acho que, assim, pode piorar muito o quadro da pessoa, dependendo do que a pessoa passou na vida, né? Isso é bem complicado, porque é uma carga de culpabilização muito grande sobre a pessoa. Então, a pessoa chega lá com um problema X, sai com um caminhão de problemas, e isso para uma pessoa que tem ideação suicida, você é melhor do que eu para dizer que você é a profissional aqui da área, é muito complicado, porque a pessoa já é difícil a pessoa lidar com a culpa do que está acontecendo com ela, e a depressão é muito exatamente. isso também. E é uma coisa comum em pessoas que sofrem abuso, a pessoa se sentir culpada, por mais que a culpa não seja dela. Alguém falou assim, achava que só psicólogo. Não, gente, constelador, eu posso Qualquer ser, um. o Leandro pode ser, vocês podem ser. Qualquer você faz um, curso gente. de fim de semana, na segunda-feira você coloca lá no seu perfil do Instagram que você é terapeuta constelador. É assim, tá? Tem psicólogo que faz, eu acho assim, absurdo, mas não precisa ser psicólogo. Qualquer um pode fazer. E assim, eu acho que, assim, justamente, quando a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que é estuprada, muitas vezes ela já vem com essa questão da culpa, ela se sente culpada. E daí eu vou lá e, né, vai lá na terapia e o terapeuta fala para a pessoa que não, realmente, a culpa é dela, né? Que ela estava buscando alguma coisa ali. Ou, por exemplo, pessoas que têm depressão, tem um processo de culpa muito forte, e ainda ela vai chegar na terapia, ela vai escutar do terapeuta que ela tá depressiva, porque realmente a culpa é dela, porque a avó dela teve 8 abortos, e enfim. No que isso pode ajudar uma pessoa a melhorar, né? Pois é. E aí eu pego todos esses conceitos que você trouxe, assim, e aí agora a gente vai entender aqui por que eu combato tanto assim a constelação, porque a gente entra na parte do direito da constelação, né? E aí eu queria te trazer alguns dados, assim, antes da gente falar da constelação especificamente, que é assim, a gente teve uma mudança no nosso código em 2015, o Código de Processo Civil, que rege os procedimentos e tudo mais, que ele instituiu uma audiência de conciliação ou mediação obrigatória. Então,
É aquela coisa, eu trabalho com direito de família, então muitas vezes os processos que eu levo para a justiça são processos que você não quer um acordo, você quer, por exemplo, o afastamento de um cara que está batendo na mulher, um afastamento do pai que está abusando de uma criança e tudo mais. Até aí já seria louco se você imaginasse mandar um processo para uma audiência de conciliação onde você está se discutindo ali um abuso. Do pai abusar do filho. Então os juízes fazem isso. E eu sou um dos caras que combate muito isso, essas audiências de conciliação. Por quê? E veja, eu não estou falando ainda da constelação, eu vou chegar na constelação para você ver como essa coisa louca está dentro do judiciário. Assim. A gente começou com audiência de conciliação, então o juiz não está fazendo mais audiência, raramente ele faz as audiências, ele manda para um conciliador, que também não precisa ter formação jurídica, basta querer, basta acreditar no seu coração. Então ele vai estar lá. Acredite no seu potencial. Ele vai lá, vai dar tudo errado. Ele faz um cursinho lá e aí ele fica lá e faz, né? E aí tem outra coisa que é chamada mediação, que aí tem toda uma técnica, a pessoa tem um curso de mediação, enfim. Eu também sou um cara eu critico bastante a mediação também, porque eu acho que é uma enrolação muito grande e ela afasta muito a postura do advogado, a postura ativa do advogado no processo. Então eles excluem muito aquela coisa do advogado. Já cheguei a ouvir de mediador falar assim, na minha frente, assim, na frente da minha sócia, larga seu advogado aí que a gente resolve aqui na mediação. Então, enfim. Mas não é isso que eu quero dizer, não estou defendendo aqui a advocacia. Agora vocês imaginem, você pega o caso de uma mulher que acabou de ser agredida, ou que foi agredida a vida inteira. Aí você entra com uma ação falando assim, eu quero que esse cara não chegue perto de mim, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação. O que essa pessoa vai ver lá dentro do judiciário? Entender. Se eu falo assim, por exemplo, digamos que fosse o meu caso, eu te procurasse, eu falasse, eu tô apanhando, eu quero ser, né, sei lá, eu tenho 3 filhos, eu não quero que essa pessoa chegue mais perto dos meus filhos, eu apanhei a vida inteira, agora eu consegui sair de casa. E eu falo isso para você, eu peço para você afastamento. Ainda assim existe uma audiência de conciliação? Então, a lei diz que o juiz vai marcar a audiência. Mas eu tenho o direito de dizer que eu não quero. Mas é aí que vem vem a cereja do bolo. O juiz fala, não é você que decide se você quer ou não. Quem decide sou eu. Eu vou mandar mesmo assim. Eu já vi despachos onde eu disse assim, excelência, essa mulher foi agredida, essa mulher está sofrendo. Não é o advogado que decide que se vai ter audiência ou não. Quem decide sou eu, estou mandando para audiência e acabou. Mas veja, eu sou obrigada a ir e a ficar na frente da pessoa. Mas aí vem a cereja da cereja do bolo. Se você não for, você pode ser multada ainda por cima. Olha que maravilha. Mas eu sou obrigada a ir na audiência de conciliação com a pessoa que me agrediu. Assim, e aí eu vou entrar onde eu combato bastante isso, porque assim, eu sou um crítico dessas audiências, assim, muito forte. Então, se você pegar hoje e conversar com qualquer advogado de família, ele vai dizer, não, a conciliação é boa, a gente tenta num acordo, a gente resolve num acordo. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu fui abusada, eu fui agredida, eu falo, primeira coisa, nós não vamos na audiência. Se a gente tiver que brigar por causa da multa, nós vamos brigar. Nós vamos recorrer e o tribunal pode mudar e tudo mais. Mas aqui em São Paulo nós temos a balança pesa ali para os dois lados. Então nós temos juízes que entendem assim, olha, não vou marcar audiência de jeito nenhum, porque aqui se há se eu imaginar que tem uma questão de abuso aqui ou de agressão, eu não marco. Tem juiz que não está nem aí. Fala assim, não, isso aí vai ser melhor, que vocês vão se aproximar, e aí tenta o acordo. E aí o que você faz? Você bota aquela mulher na frente do cara, aquela mulher que foi ameaçada a vida inteira, e aí o que o conciliador vai chegar para você? Vamos imaginar que é o nosso caso aqui. Você me procura e fala, Leandro, olha, eu não aguento mais olhar para a cara dele, eu apanhei a vida inteira, esse cara abusou de mim, enfim, o cara é tudo de ruim. A gente vai para a audiência. Sabe o que o conciliador ou mediador vai falar para você? Ele vai falar, Regiane, você precisa esquecer o que aconteceu. Nós temos que pensar daqui para frente. Então, assim, você precisa esquecer o que aconteceu e nós temos que pensar daqui para frente. Ou você tem que aceitar a sua parcela no que aconteceu lá. Eu tive um caso tão absurdo, de uma tentativa de feminicídio. Eu estava defendendo a mulher num caso de guarda, onde os filhos não queriam ver o pai porque o pai tentou matar a mãe na frente deles. Eles não queriam ver. A promotora vira e fala assim, a senhora tem que aceitar a sua parcela no que aconteceu. Ou seja, a parcela dela era estar na frente da arma quando o cara atirou. Era a única parcela disso. Nós falamos para a promotora, doutora, desculpa, mas a única parcela que ela tinha no ocorrido era estar na frente da arma quando o cara atirou.
E veja, eu não estou falando de constelação ainda, nós estamos falando de conciliação e mediação aplicadas ao processo de família, né? Nós temos uma determinação, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, que é o CEDAW, ele estabelece lá no artigo, se eu não me engano, artigo 58, alguma coisa, depois eu disponibilizo melhor para vocês, que eu não lembro de cabeça. Ele fala que a mulher vítima de violência ela não pode ser colocada na frente do cara para nenhuma solução consensual de conflito. Por favor, isso é um tratado, isso é um tratado internacional que o Brasil está obrigado a cumprir. Todos os juízes estão obrigados a cumprir esse tratado internacional. Então, assim, se há uma proposta, se há uma questão ali de agressão, o juiz ele não pode marcar, ele não pode colocar aquela mulher na frente. E aí nós temos a própria Lei Maria da Penha, que lá no artigo 16 fala que tem que ser marcada uma audiência prévia de conciliação para ver se a mulher quer prosseguir ou não com aquele procedimento. Eu já acho isso um absurdo. Tem muita gente que entende que isso é inconstitucional, eu sou um dos que entendem que é inconstitucional. E veja, nós não estamos falando de constelação ainda, para vocês verem a lama em que o judiciário o buraco negro que o judiciário se enterra. E como se isso não fosse desgraça suficiente, o que começou a acontecer em São Paulo, principalmente, com base nesse juiz aí, que nós já falamos aqui do estado que ele é, e nós não estamos podendo tomar processo, enfim. Começou-se a implantar em alguns fóruns aqui em São Paulo, só para vocês entenderem a contextualização de um processo de família, gente. O processo de família, geralmente, a gente discute guarda, visitas, e nós temos que saber qual é o melhor interesse daquela criança. Ela vai ficar com o pai, se ela vai ficar com a mãe, se ela vai ficar com o terceiro, se ela vai ser abrigada, se ela vai ser colocada em adoção, enfim. Afinal, a criança, a gente entende-se que, até porque existe um mecanismo legal, que é o ECA, que é feito para proteger a criança, e inclusive proteger de pais abusivos, né? Pois é. Então, e como que a gente faz isso no âmbito ali de um processo de família? Com uma avaliação psicossocial. Sim. Então, você vai lá, você tem técnicas do juízo, você tem um psicólogo, um assistente social, que vai avaliar as melhores condições psicossociais para ver com quem aquela criança vai ficar, qual é o melhor interesse daquela criança. Então, o psicólogo deveria avaliar. Vou dizer deveria, porque assim, tuas colegas psicólogas judiciárias, qualquer dia eu vou te passar assim, um script para você ter mais, para você pasmar assim, mais ainda, né? Mas aí, o que aquela pessoa, o que aquele psicólogo, aquele assistente social tem que entender, tem que avaliar se aquela criança está bem com o pai, com a mãe, se a casa daquela criança, na questão social, se a casa daquela criança tem se a casa onde aquela criança vai tem condições materiais de receber aquela criança. Lembrando que o assistente social não pode invadir o escopo de atuação do psicólogo, isso muito assistente social faz isso. Entra em melhor interesse, entra na questão psicológica, não pode. Então, o psicólogo e assistente social tem, apesar de caminhar junto ali, mas a atuação deles é diferente. E aí tem essa avaliação. Então, e essa avaliação vai servir de base para o juiz dar a decisão dele. O que os juízes têm, o que está sendo sugerido aqui em São Paulo? Que esse processo, antes mesmo de ir para essa avaliação psicossocial, que ele vá para uma sessão de constelação. Sim. E tem juízes que estão mandando, tem fóruns que já tem assim sessão de constelação. Então a pessoa vai lá, e constelação, gente, não é assim, você entra lá, obtura um dente e vai embora. Não é. Um dentista dói muito menos do que uma sessão de constelação. Porque você vai lá, o cara começa, é uma sessão, aí é outra sessão. E tudo isso pago, viu, gente? Não é assim, não é graciosamente. É caro, você paga. Né? É caro. É caro. Você paga. Olhada, é caro. É caro, aí você paga 180 pau por sessão. Então o cara fica lá a tarde inteira com você, nós precisamos de mais uma sessão. Aí o que acontece? A Regiane que chegou para mim e perguntou assim, Leandro, eu preciso me afastar desse cara, e o processo da Regiane foi para constelação. O que o constelador vai dizer para ela lá? Tudo isso que a gente disse aqui. Que olha, a culpa é sua, você não está entendendo o seu papel dentro da família. O cara bateu em mim, nos meus filhos, mas eu não posso excluir, porque ele é o pai das crianças, e se eu excluir, tem uma razão. Problema no sistema, não é? E aqui, esse sistema da constelação e tudo mais, mas esse sistema de métodos alternativos de solução de conflitos, isso virou uma panaceia do judiciário também, porque é bonito você chegar e falar assim, olha, é aquela coisa da heterocomposição, né? Aquela coisa das partes mesmo chegarem ao próprio consenso. Porque aquilo é bonito você colocar na cabeça da pessoa que ela tem a própria decisão. Uai, Só mas que não, mas deixa eu só te interromper. Mas se as partes conseguissem chegar a consenso, a gente não tava no judiciário, gente.
Você sabe que eu coloco isso nas minhas petições, eu falo, excelência, se fosse para eles fazerem acordo, eles resolviam isso no churrasco de É, família. Para que eu vou procurar o judiciário se é para aquela coisa? Não, vocês... E o juiz também, eu acho que eles estão tendo uma formação meio de constelador, assim, que ele fala, olha, eu sou a pior pessoa para decidir a vida de vocês, hein? Só vocês. É um negócio de bar, assim, um negócio horrível. Eu saio toda vez que eu. Sem brincadeira, eu tenho toda a audiência que eu tenho que fazer de conciliação, eu tenho que tomar um Rivotril antes, porque senão eu dou na cara de alguém. Eu não aguento esse papinho. Aí começa, não, porque olha. Mas vamos pensar, ó, vamos imaginar o caso. Assim, o cara tem lá um laudo do IML dizendo que aquela criança foi estuprada pelo pai. Ah, mas vamos ver aqui, o que a gente pode fazer? Ah, então assim, ó, o senhor estupra segunda, quarta e sexta, na terça e quinta o senhor dá uma folga pro menino. Vocês entendem que não faz o menor sentido isso? E eu tô falando de conciliação e mediação. A constelação eu acho que é ainda pior. E eu coloco nas minhas petições que a gente não aceita constelação de jeito nenhum, porque ninguém sabe o que é constelação. Ninguém sim. sabe qual é o onde que isso vai parar, o quanto isso resolve. Então isso não tem fundamento jurídico nenhum para isso, mas tem juiz aplicando. E isso que é pior ainda é que existe uma pós-graduação, e me dói muito falar isso, sabe? Assim, porque existe uma pós-graduação, acho que aqui em São Paulo, que o coordenador é um juiz de direito aqui de São Paulo, que é um juiz coordenador do setor de conciliação também, que é um juiz que eu fiz uma audiência com ele, num caso extremamente difícil, onde o cara cuspiu na cara da mulher, colocou uma arma na cara dela, e ele colocou todos os estagiários de mediação para assistir essa audiência. Eu achei extremamente de mau gosto, assim. Foi um negócio horroroso. E não só isso, ele coordena esse curso. E tem promotor coordenando também. Uma promotora que chegou para mim e disse que o problema do judiciário são os advogados que entram com muitas ações. Se vocês resolvessem na constelação, o judiciário não estava tão abarrotado assim. Eu sem brincadeira, esse dia eu quase fui para as manchetes policiais, Quase porque perdeu o réu primário. quase. Eu tava assim, eu dei uma surtada monstra, assim, monstra. E a ideia desses caras falam assim, ó, problema, por que as pessoas não resolvem o problema delas? Por causa do advogado. O advogado não quer resolver um problema no acordo, porque assim, é melhor as pessoas conversar. E sabe o que eu acho mais cruel disso tudo? Que essas pessoas têm um poder de persuasão. Sim, Eu não sei se é claro, porque... mas era o que a gente até estava falando enquanto a gente preparava a live, né? Eu acho muito complicado quando, por exemplo, imagina, eu tô lá nessa situação em que eu tô tentando decidir se meus filhos vão ficar com esse cara super violento, que eu já apanhei, né? E aí o juiz fala assim, olha, eu quero que você vá a uma sessão, o juiz sugere, quero que você vá a uma sessão de constelação. Ele determina. Ah, o juiz determina que eu vá. Determina, ele não tem sugestão. Assim, Ele determina, ele manda. Se você não for, você toma uma multa de até 2% sobre o valor da causa. e daí o que eu pensaria, né? Porque tem aquela questão assim, poxa, se eu não for, o que será que esse juiz vai pensar na hora de julgar o meu processo, entendeu? Então, assim, existe essa questão dessa coação também. Pô, o juiz determinou como que eu, que sou uma pessoa leiga, né? Que sou, né? Como que eu vou contrariar a ordem de um juiz? Entendeu? Felizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recurso, né, não o juiz de primeiro grau ali, tem um entendimento já firmado que, no caso da violência doméstica especificamente, se a mulher se sente ali constrangida, o juiz não pode marcar audiência. Então, quando o juiz marca audiência e insiste, eu recorro. E aí o tribunal cancela a audiência. Então, a gente tem feito isso com base nesse tratado internacional, basicamente, né? E com base em diversas decisões do Tribunal de Justiça. Felizmente, o Tribunal de Justiça, assim, em sede de segundo mas grau... Mas ainda assim, ó, eu fico pensando, por exemplo, se eu fosse a parte, entendeu? E se você falasse para mim assim, ó, mas a gente pode falar para não fazer. Eu não sei se eu não falaria, não, mas deixa, vamos fazer só para... Como que vai ficar? Como que o juiz vai interpretar se eu recorrer? Entendeu? É essa questão ali, que é essa questão coercitiva ali desse poder que o juiz tem com essas pessoas, né? Porque eu vou pensar assim, poxa, mas e se o juiz tira a guarda dos meus filhos porque eu não quis participar da constelação? Não, deixa, eu pago, a gente vai, entendeu? E eu vou te dar um dado mais complicado também. Não só a parte fica atormentada ou atordoada ou com medo disso. Hoje criou-se dentro do âmbito da própria Ordem dos Advogados do Brasil, e está a Cíndia que não me deixa, a Cíndia da OAB, ela não me deixa mentir,
A OAB tem várias comissões, assim, eu não sei se o CFP tem também, comissão disso, comissão daquilo, comissão daquilo, tem, né? Então a gente tem comissão de direito civil, comissão de direito penal, tem comissão de coaching jurídico, tem comissão de tudo, tudo que você imaginar tem. Tem comissão de água no ketchup jurídico, tem tudo, tudo, tudo. E a OAB começou a dar muita prioridade para essas alternativas de solução de conflito. Então você tem comissão de conciliação, você tem comissão de mediação, você tem comissão de constelação, você tem comissão de direito sistêmico, você tem conciliação, enfim. O direito então, sistêmico é derivado da constelação? Eu poderia te dar o conceito de direito sistêmico se eu algum dia tivesse parado para estudar, porque eu acho um desaforo as pessoas terem, assim, considerar tem a ver com constelação, tem tudo a ver com constelação, mas eu seria injusto se eu te desse o conceito aqui, porque sinceramente eu nem parei para estudar. Mas ele tem a ver com essa coisa da constelação. Então, entender o direito de uma forma sistêmica, eles falam isso. Não é aquela coisa, a lei é para ser aplicada de determinada forma, com determinado procedimento, com determinada punição, não. A lei tem que ser. A relação jurídica tem que ser interpretada de uma forma sistêmica. Por que existe lei aqui? Por isso que eu estou te dizendo. Então a OAB está dando prioridade hoje em dia para os caras que fazem acordo, é bonitinho. Então você não pode incomodar juiz, sabe? E aí, o que você falou é primordial, porque não só a parte se sente amedrontada. Tem advogado que olha para o colega e fala assim, poxa, mas o colega está defendendo isso, por que eu vou brigar, né? Porque se a OAB está defendendo isso, é que eu já sou um cara meio sem noção, que já tenho uns 8 pinos soltos, então eu vou para cima, eu converso com a parte. Se é uma pessoa que chega para mim, assim, como nesse exemplo que você disse, fala assim, olha, estou apanhando, eu falo assim, de jeito nenhum nós vamos te colocar na frente desse cara, nós vamos brigar para você não olhar para a cara dele mais. E nós vamos brigar, se tiver que brigar, nós vamos brigar. Então, mas isso coage a parte, você entende? Então, o conciliador chega para você. E outra, não só nas decisões, se você vai numa audiência de conciliação, o conciliador começa a te coagir, fala assim, olha, aceita o acordo, eu conheço a decisão do juiz, vai ser muito pior para você, aqui você pode perder teu filho. Os caras falam isso, assim, ó, sem menor pudor, na frente do advogado, sem medo, sabe? O que eu já dei de tapa em mesa, assim, que você não faz ideia. Eu sou aquele cara, para você entender que tipo de advogado eu sou aquele advogado odiado, sabe, das audiências, que chega assim, quando os caras me olham, fala, puta, lá vem aquele cara de novo aqui, só vem aqui para arrumar confusão. Eu sou desse cara. Porque eu sou briguento, assim, eu falo, olha, não vamos bater o pé. E aí o que costuma acontecer? Essas audiências costumam durar, você acha assim, em meia hora resolve? Não, tem audiência que eu já cheguei a fazer uma audiência de conciliação que durou 5 horas. Eu fiquei 5 horas discutindo até que a pessoa se venceu pelo cansaço. E resolveu fazer um acordo que, enfim, era o melhor para ela ali, mas foi uma coação tão grande, e, enfim, a execução está até garantida, o pessoal. O acordo foi bom para ela mesmo. No final, acho que estava todo mundo cansado e a outra parte propôs o acordo que a gente queria. Então ficou naquela coisa do cansaço. Mas é isso, os caras vão te cansando ali, ó. Sabe? Vão chegando, vão falando, vão te colocando preconceitos, vão te colocando senso comum para você ter noção. Tem um lugar que avalia, assim, aqui em São Paulo, tem um instituto que não sei se você já ouviu falar de um tal de Instituto Explan. Se você não ouviu, procure. Assim, se você quer ficar com raiva, procure. Quando a gente foi contestar o laudo desse cara, a gente simplesmente se referiu ao laudo como imprestável, para você ter noção de tão horrível que era o laudo do cara. O cara falava, o cara defendia, o cara era contra a lei da palmada, para você ter noção. O cara falava, não, a criança, para ela ter respeito, o pai tem que ser severo. Então, a criança só vai desenvolver aquele respeito com o pai se o pai se impuser. Como que ele impôs? Se precisar usar o castigo físico, se for uma forma de você conseguir o respeito daquela criança, tudo bem. Sabe quem é o guru do cara? Isamitiba, para você ter noção. Que é o cara tem que bater na criança, né? Aquela coisa toda. Então, o laudo veio desse jeito. E eu que trabalhei 6 anos em vara de família, quando eu li aquele laudo, a minha sócia quase morreu, né? Porque, enfim, ela leu aquilo e falou, gente, isso não tem fundamento científico nenhum. E eu olhando aquilo, como advogado mesmo, olhando assim, eu falava, gente, não é possível, não é possível. O psicólogo deu um chute na bunda do menino quando estava avaliando, para mostrar para o menino que aquilo era normal, que era um ato de amor do pai, que era uma brincadeira, que o pai podia bater nele. Como?
psicólogo deu um chute na bunda do menino e falou, ó, tá vendo? Não é nada demais, é brincadeira, teu pai gosta de você, por isso que ele faz isso, essas coisas assim. Gente, o direito, o processo de vara de família é um filme de terror, assim, uma cena de terror, é institucionalizado, assim, um negócio absurdo, absurdo, absurdo. Eu não sei como eu tô sobrevivendo até hoje a isso, sério. E agora com a constelação vindo, é horroroso, assim, e é normalizado, sabe? As pessoas falam, elas abrem a boca, é tão bonito, assim, quando a pessoa fala constelação familiar Sim, é aquilo que eu sistêmica. falei no começo, né? Você usa termos aí bonitos, né? Um negócio, nossa, constelação familiar sistêmica, né? E o cara tem, eu não sei se o cara tem esses conceitos absurdos. E eu fico pensando muito nisso, assim, principalmente nesse âmbito de constelação, tipo nesse negócio aí desse cara, desse juiz aí que fez essa constelação com as mães, das crianças que foram abusadas, sabe? Assim, daí, assim, até teve um outro negócio do Bert Hellinger que eu separei, porque ele fala que, assim, que levar... Cadê? Ele fala assim, ó, não se pode excluir ninguém de um sistema, exceto em casos de crimes muito graves. E daí, pasme, excelência. O incesto raramente se inclui entre eles. A solução consiste em acolher de novo todos os que foram excluídos. Isso se consegue melhor quando dirigimos nosso olhar não apenas para o pai, como autor manifesto, mas também para a mãe, como autora secreta e eminência parda do incesto. Quando o terapeuta se conecta apenas com a vítima, e não com o sistema como um todo, trabalha de uma forma que apenas piora toda a situação. Essa é a consequência, ela vai bem longe. E daí ele continua numa outra entrevista. Que daí que quando você quer parar o incesto, primeiro que não é nem incesto, é abuso, né? Enfim. Ele fala que o melhor modo é sem qualquer acusação. Tá? E daí ele fala que se você levar o agressor à justiça, então a vítima expiará o que for feito ao agressor. Aí ele dá um exemplo, que tinha um assistente social que relatou um caso de abuso e que queria levar os agressores à corte. Aí o que o Hellinger, né, espertão, fala? Eu adverti que isso poderia ser perigoso para a menina, mas ele se sentiu no direito de levá-los à justiça. Normal, né? Qualquer ser humano quer levar um pedófilo à justiça. É o normal, né? Normal. Espera-se, né? Espera-se. Claro. Então, depois que eu encontrei, eu perguntei a ele como estava indo a menina. Ele me disse, ela está sempre querendo pular pela janela. Daí, qual que é a conclusão fantástica aí do Bert Hellinger? Este é o resultado da ação justiceira dele. Eu falei, pô, mas será que a menina não estava querendo se jogar pela janela porque foi abusada pelo pai? Não, a menina está querendo se jogar porque o pai foi preso. Ai, assim, umas conclusões, tipo fonte, vozes da minha cabeça. Olha, eu não sei de onde que... Esses caras usam... E é por isso que eu acho super preocupante que a constelação que tem esses conceitos de que você não tem que levar agressor para a justiça, que você resolve o abuso perdoando a pessoa, que se você punir o abusador, a vítima vai ser punida. Eu acho isso o cúmulo do absurdo quando você leva para o âmbito da justiça. Porque assim, ó, enquanto tudo bem, existe um monte aí de pseudoterapia, dessas que eu falei, tem várias, né? Mas o problema é que, assim, a gente tá entrando, sabe? Isso tá entrando junto com juízes, com promotores que estão começando a pensar assim, que de repente você condenar uma pessoa que abusou de uma criança, você vai fazer mal para aquela criança, sabe? É o cúmulo do absurdo que isso esteja entrando no direito, assim, é muito absurdo. Exatamente. E isso que eu falei, esses exemplos que eu dei aqui foram só de vara de família. Nós temos vara criminal aí, que é onde entram essas questões mesmo, por exemplo, de estupro de vulnerável, você entra o caso de violência doméstica. Não, é muito diferente, porque essas varas também têm um corpo técnico, às vezes, para avaliar uma questão, por exemplo. A gente sabe, nós, né, que somos pessoas normais, a gente sabe que o estupro, muitas vezes o estupro não deixa vestígio. O estupro, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que o estupro, se não há conjunção carnal, se não há indícios materiais do estupro, não houve estupro. Então o pai pode ver, por exemplo, para você ver cabeça de juiz como é, cabeça de alguns juízes. Então eu tenho um caso horrendo em que uma criança foi abusada e não ficaram evidências materiais do estupro, como é normal. O próprio conceito de estupro mudou com uma reforma no Código Penal, que antigamente a gente tinha só, por exemplo, um coito anal, por exemplo, não era estupro, para você ter noção, era um outro tipo de crime, era um crime de atentado violento ao pudor. Hoje, um beijo que a pessoa não consente pode ser considerado estupro. Ou seja, qualquer ato que não for consentido é estupro para pessoas normais.
Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, infelizmente não, porque se o laudo do IML diz lá, ó, não há vestígios, não foi encontrado sêmen, sim, porque é só homem que estupra também. E é só o estupro, é só o pênis que o cara usa para estuprar. Quer dizer, as pessoas não têm noção de que o estuprador, ele não precisa de um pênis para estuprar, ele estupra a pessoa com... Enfim, gente, eu não vou entrar nisso, E tem porque uma é outra horroroso. questão aí, Leandro, que é a questão de que, assim, principalmente abuso contra criança, porque os abusos contra crianças, às vezes, eles perduram por anos, né? Por quê? Justamente porque o cara é tão psicopata que ele não estupra, assim, ele não... nesse sentido de conjunção carnal. Então, ele Sim, abusa por anos e anos e anos da criança sem fazer isso, porque ele sabe que se ele fizer, ele vai deixar provas e ele vai deixar, né? é. Então, ele faz, é aquele abuso que o cara... Bom, vocês sabem, né? Que é mais no sentido de um abuso do que de um estupro nesse Uhum. sentido que você está falando aí, né? E a questão é que o Material, abusador sabe disso, o estuprador sabe disso. Tanto é que quando você sabe? pega essas crianças que são abusadas, normalmente o abuso ele dura por muitos anos. Por quê? Porque se ele estuprasse, fizesse conjunção carnal mesmo com a criança, não tem como esconder, né? Ainda mais com uma criança. Não dá porque você teria aí o lado do IML. E os caras e os juízes, principalmente, estão se amparando nessa inexistência desse abuso comprovado por um laudo do IML, quando muitas vezes um laudo do que nós temos aqui, o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia, que tem a parte de psicologia, às vezes esse laudo pega que a criança foi abusada de Sim. uma determinada forma. Você entra e pede a suspensão das visitas. O tribunal fala assim: ah, mas o laudo lá diz que. Mas a gente tem. Olha que absurdo. Olha para você ver como a constelação. Ela tá. Isso até me dói, assim, a apêndice, porque, olha, como a constelação está dentro ainda que inconscientemente, das decisões judiciais. É preciso garantir o contato entre pai e filho. Por quê? Sim, porque precisa. Porque o pai tem direito de ver o filho. Todas as decisões começam desse jeito. O promotor de justiça, visando garantir o mínimo contato entre pai e filho, pai, diga-se de passagem, que abusou daquele filho. Seja com atos materiais de conjunção carnal, sexo anal, enfim, ou outros tipos de coisa, enfim, que é como a gente disse aqui, é possível. Mas eles começam sempre assim, visando garantir o contato mínimo entre pai e filho. Dá vontade de falar assim, eu acho que o senhor não entendeu o que eu estou querendo dizer. O contato entre pai e filho é extremamente prejudicial, é isso que a gente não quer, é isso que essa criança não precisa. Aí o que faz? Aqui em São Paulo nós temos um lugar assim que é uma bênção, chamada assim, olha, visitatório público ou visitário público. Você já ouviu falar disso? Não. É assim, o pai abusou da criança, mas o juiz acha que ele tem que ter aquela visita supervisionada. Então, aquela criança é levada para um departamento do Tribunal de Justiça e aquela visita é feita com um psicólogo perto, com um assistente social, com um PM, com um monte de gente em volta. Aquela criança numa situação de abuso. Quer dizer, é preciso garantir aquele contato entre a criança e o pai, mesmo que aquela criança tenha sido abusada. Quer dizer, eu não sei que mundo que esses caras vivem de achar assim, olha, é o Cevat, exatamente, Christopher, é o Cevat, a gente chama de Cevat aqui em São Paulo. Então, nós somos, eu e minha sócia, nós somos os primeiros a dizer, olha, Cevat de jeito nenhum. Leandro, você se lembra de um caso que teve há uns 2 ou 3 anos, acho que 3, 4 anos, foi num Réveillon em Campinas, que um cara entrou na casa da Matou ex-mulher, todo mundo. matou a mulher, matou o filho, matou a sogra, enfim. Esse cara, a mulher tinha conseguido uma medida restritiva contra ele, porque o menino foi passar um final de semana com ele. Quando o menino voltou para a escola, ele estava pegando no pênis das outras crianças. Aí a professora perguntou, a criança tinha 3 anos, tá? A professora perguntou por que ele estava fazendo aquilo, e o menino falou assim, porque meu pai fez comigo. Aí a Pois é. mãe, né, levou para a justiça tal, e o juiz determinou uma dessas visitas aí, tá? E daí passou 3 anos, o cara matou a família inteira. Eu vou te dar mais um dado, assim, não foi tão grave, foi grave, sim, assim. Tudo bem que esse caso resultou em morte, um caso tão grave, assim, na vara onde eu trabalhava, porque, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu trabalhei no judiciário, eu fui 6 Sim. anos de vara de família, então eu trabalhei, e aí nós recebemos uma representação do CNJ, porque tinha uma mãe possuída lá, porque uma juíza tinha determinado uma visita no Cevat. Aí era outra juíza, eu não tinha nada a ver com isso, não era com a juíza que eu trabalhava, peguei o processo para ver de curioso. O que aconteceu? Eu vou te contextualizar rapidamente. Essa criança foi vítima de abuso. A juíza entendeu que
teria que marcar, ainda que provisoriamente, até verificar se o abuso aconteceu dentro do CEVAT. O que esse pai fez? Levou uma cabaninha para brincar com a criança dentro do CEVAT. Vamos brincar. Aí os psicólogos acharam que era numa bar, é legal, numa boa, lá ele está brincando, esse pai abusou dessa criança dentro do visitatório público, dentro do CEVAT. Essa criança foi abusada novamente dentro de uma instituição que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deveria... primeiro, que essa criança não deveria estar lá, porque assim, essa visita não deveria acontecer, essa criança foi estuprada novamente, porque teve ali aquela coisa material e tudo mais. Sem contar só a questão de revitimização daquela criança, só pelo fato dela estar de frente para aquela pessoa, já é a pessoa reviver aquele abuso. E isso não deixa de ser o que a gente está falando aqui de constelação, daquela coisa de que, olha, a gente tem que garantir por que isso aconteceu, por que esse cara abusou. Na constelação, uma das coisas que ele fala, até teve uma das coisas que eu estava estudando aqui para a live que eu li, que um dos absurdos do que o Bert Hellinger fala é, por exemplo, que quando a mulher é estuprada, que a mulher não deve fazer um aborto, porque isso não vai... né? Ele fala ela isso. Ela tem que ter o filho, porque daí é a continuação do sistema lá, enfim. Se ela abortar, alguém vai ter dor nas costas depois, como alguém aí falou, né? É verdade. Se você tem unha encravada, é porque alguém abortou lá na Idade Média, um parente. Sim, com certeza. Né? E aí, uma das coisas que ele fala é que a mulher tem que ter o filho, mas daí não para aí. Ele fala que a mulher tem que garantir que o estuprador seja o pai dessa criança, porque a criança não pode crescer sem pai. Ela tem que permitir que esse cara que abusou dela, que engravidou ela num estupro, que ele visite essa criança, e porque ele é o pai da criança e o pai não pode, assim, porque você não pode quebrar o sistema. Eu não sei de onde esse povo tira isso. Qual que é a justificativa lógica ou científica para isso? Mesma coisa quando esse juiz fala que as crianças... As meninas que não tinham convivência com o pai procuram no estupro. Gente, olha o absurdo. Você está querendo dizer que uma criança procurou o estuprador. Assim, ó... banalizar, assim, daqui a pouco... É banalizar o abuso infantil. Banalizar o abuso... normalizar o abuso infantil, né? Você achar que é normal, assim, você de repente... Você tem um problema no casamento, como o próprio Hellinger fala, você tem um problema no casamento e aquela filha supre aquele defeito que a mulher tem no casamento. Porque, assim, o defeito nunca é o homem, né? Vocês já repararam aqui, o problema nunca é o estuprador. Então, não, o problema você veja bem que até quando ele fala que é porque a mulher não está satisfazendo o homem da maneira que deveria. Então a filha se entrega para o pai, para suprir o lugar da mãe. Veja bem. Mas aí eu te trago mais um dado assim complicado. Desculpa eu acabar com o seu final de semana, mas assim, eu acho que, como eu convivi dentro do judiciário, assim, ainda convivo com essa coisa, eu tenho que te trazer alguns dados. Eu trabalhei com muitos juízes e promotores e eu via sempre, assim, uma coisa que me deixava muito... Eu falo isso em toda a live, assim, eu era um cara muito escroto, muito machista, muito... Hoje, enfim, felizmente eu melhorei bastante nesse sentido. E eu não ligava para muitas coisas, mas algumas coisas me incomodavam, assim. A primeira coisa é a mulher que chega e fala assim, ele me bateu. E o promotor vira e pergunta, por quê? Porra, não interessa, porque o cara bateu, acabou, não tem motivo. O cara romper o contrato social ali, a regra de convivência para você agredir uma outra pessoa, não tem motivo, não existe motivo para você agredir fisicamente uma outra pessoa. Já começa aí, já é uma questão de humanidade, não é questão de escrotidão ou questão de conciliação e nada de constelação e nada mais. De humanidade mesmo, né? De humanidade. Por quê? Né? Igual chega para uma criança e fala assim, ele fala, eu cansei de ver a pessoa chegar e falar, a criança falar assim, olha, me espancou esse dia, mas por quê? O que você fez para apanhar? Né? Por que ele te bateu? Se ele te bateu é porque você fez alguma coisa, você deve ser danado, hein? Esse cara que eu te falei desse instituto mesmo, ele considerava o abuso físico imoderado, que é aquela coisa do espancamento, vamos dizer assim, como... Qual é o motivo desse espancamento? Nunca é o cara que bateu, nunca é a pessoa que bateu, nunca é a pessoa que estuprou. É sempre assim, qual foi o motivo para aquele cara te estuprar, por exemplo? Recentemente nós tivemos um caso extremamente absurdo aqui em São Paulo. A história foi estuprada porque estava de saia curta, só que agora foi estuprada porque buscou a carência que não tinha do pai. Nunca é o estuprador. Aqui em São Paulo mesmo nós tivemos um caso recentemente, assim, dessas semanas, de 2 PMs que foram absolvidos por um estupro de vulnerável que eles cometeram dentro de uma viatura. Eles estupraram uma menina menor dentro de uma viatura.
uma adolescente, melhor dizendo, dentro de uma viatura, e o juiz falou que ela poderia resistir a qualquer momento, que ela não resistiu porque foi consentido. Quer dizer, a menina estava com 2 armas na cabeça. Ela poderia simplesmente falar, pare, porque o senhor está abusando, eu não concordo com isso, e os policiais iam falar, ok, desculpa, foi um mal entendido, e segue a vida. Não, para o juiz era ok, sabe? Então você vê, é um negócio assim, a constelação ainda, a constelação às vezes ela está no judiciário de forma muito mais agressiva, porque a constelação ela é uma coisa meio passiva-agressiva, né? Então ela é uma coisa meio, não, gente, mas olha só, o que tem que ver. Não, às vezes ela é agressiva totalmente, assim, o juiz ele é um constelador por natureza, mesmo que ele não tenha feito o curso, não tenha estudado, mas os juízes, principalmente muitos juízes criminais, juízes de família, eles são consteladores, às vezes sem nem saber. Eles aplicam esses conceitos de constelação sem nem saber, às vezes de forma inconsciente. Por quê? Porque a constelação, eu acho que quem defende a constelação, a pessoa tem um desvio de caráter tão grande que resulta para o próprio abuso de autoridade. Sim. E a constelação, ela liga a um abuso de autoridade, quando a gente fala dessa questão. E eu te trago, a gente já passou do horário que a gente tinha combinado aqui, mas eu vou encerrar só com mais uma questão, não sei se você está por dentro do que é a justiça restaurativa. Você já ouviu falar dessa questão da justiça restaurativa? Não. Não? Imagina que você matou a minha família inteira. Você, Regiane, surtou um dia, matou minha família inteira e você é presa. Aí um dia, o que a justiça restaurativa faz? A justiça restaurativa me chama, me coloca a gente frente a frente e eu digo, Regiane, por que você fez isso? E você diz para mim, desculpa, eu não queria, foi mal, estava doidona. A gente se abraça, chora e resolveu. Então, aquela maravilha, olha, se a gente precisa retomar o vínculo de humanidade entre as pessoas. Então, a justiça restaurativa é aquela coisa. Por isso que a gente prende, por isso que a gente tira os psicopatas da sociedade, né? Eu sou um cara assim, eu vou ser sincero, eu sou um abolicionista, assim, então eu acho que muita coisa não deveria ser crime. Mas tem umas coisas aí que, pelo amor de Deus, né? Você vai colocar o cara lá, o cara matou, abusador tipo... de criança, você vai colocar ele para abusar a vítima, para abraçar a É, vítima? pois é, meu Deus. Uns negócios assim que eu vou te falar. Isso é aquela sanha, aquela vontade, aquela loucura que o advogado tem. E eu não vou dizer que o juiz ele fala isso de forma acadêmica, dizendo, olha, é a solução de conflito. Não, o juiz não quer problema. Ele quer que resolva o problema dele, o seu problema longe de mim. Eu estou aqui, eu estou ganhando meu dinheiro, eu não estou aqui para resolver o problema dos outros. Se vocês puderem resolver, se você vender assim, o reiki jurídico, chegar para o cara e falar assim, olha, existe uma nova fórmula de solução de conflito, é o reiki jurídico. Você vai lá, a pessoa vai fazer uma sessão de reiki e vai resolver teu problema, o juiz compra. Porque ele vai falar assim, olha, não depende de mim. Eu coloco uma pessoa lá, e você coloca lá os conciliadores, você coloca uma pessoa que tem, assim, 970 anos, não tem nada para fazer melhor em casa, e vai lá ficar resolvendo a vida dos outros com conceitos pré-fabricados, com pré-conceitos, né? Com senso comum, é aquela coisa assim, o amor constrói, olha, gente, vamos tentar, pai é pai, é aquela coisa, nunca vai deixar de ser pai, porque agora vocês têm que viver melhor por causa daquele... sabe, me dá assim, eu não sei... Eu vou repetir o que eu disse. Eu não sei como eu estou sobrevivendo nesse inferno que é o direito de família até hoje. Eu não sei, eu não sirvo para isso. Eu quero ir embora, eu quero sair. Então não, a gente mas tem. Ainda bem que a gente tem pessoas que vão contra, né? Porque é um absurdo, assim. Como eu falei, me espanta assim que tenha saído aí do âmbito da terapia, que já é super danoso para pessoas, né? E tenha ido parar no judiciário, que acaba sendo danoso aí também para pessoas que são vítimas desse tipo de situação, né? Que elas são colocadas ali. Não, e é aquilo que agora para fechar mesmo, né? Que eu já me alonguei muito. Eu estava te falando, se você falou uma questão, você colocou uma questão muito bem colocada aqui, falando daquela coisa da pessoa se sentir coagida a de repente fazer um acordo. A pessoa não necessariamente ela tem que fazer o acordo, ela tem que comparecer àquela sessão de acordo. Aí lá a sessão de tortura começa. Então é aquela coisa, olha, se você não fizer o acordo, o juiz vai ficar feio. Eu conheço a decisão desse juiz. E aí, ok. E aí os juízes já começam nas próprias decisões a falar assim, estimular a conciliação é dever do advogado. Olha que delícia que é o advogado. Eles colocam, segundo o Estatuto da OAB, estimular a conciliação, estimular o acordo, estimular a conversa é dever do advogado. Não é assim,
As partes estão se matando? Ok, mas é meu dever, enquanto advogado, fazer isso. E é o que o Christopher estava falando aqui em cima, que é a teoria do esforço mínimo. Então, o juiz, assim, tudo que Eu você puder adorei, o tirar, princípio do menor trabalho é o magistrado. princípio do menor trabalho. Então, assim, quanto menos trabalho você me der, melhor. Então, se você quiser resolver isso com reiki, se você quiser resolver isso jogando Uno, por exemplo, você coloca lá as pessoas para jogar Uno, quem perder ganha tudo. Não tô nem aí, sabe? Eu não quero problema para mim. Então, muitas vezes os caras que já têm esses conceitos na cabeça, como eu tô te falando, essa coisa do por que ele te bateu, o que você fez para apanhar, por que ele te estuprou, porque isso está institucionalizado, isso está dentro do judiciário. Isso não foram as vozes da minha cabeça que dizeram, isso foram 20 anos trabalhando com direito já, eu não sou novinho. Semana que vem é meu aniversário, hein? Falar nisso, ó, me deem parabéns. Então já são 20 anos já vendo isso ao longo de decisões. Então é um negócio assim extremamente triste, sabe? Para a gente chegar num ponto de vida assim, que você estuda tanto às vezes, né? É aquilo que você falou no começo. Eu trago aquela coisa de você trabalhar com ciência, e o direito é uma ciência. Então o direito é estudo, o direito não é freestyle, você chegar e fazer do jeito que você quer. Né? Como você disse, aquele seu espanto é o meu espanto também, é o nosso espanto. Porra, mas não é o que está na lei? Enfim, deveria. Né? Então a gente estuda para isso, a gente estuda para formar, fazer um processo ali que seja justo, que seja digno. Hoje a gente não tem nem um processo justo, nem um processo digno, principalmente para pessoas vítimas de qualquer tipo de violência. Então, você não tem um processo que nem que seja justo, nem que seja digno. E a constelação está contribuindo muito para que esse mínimo, pelo menos essa noção de que o processo deveria ser justo ou deveria ser digno, saísse da própria OAB. E a OAB está concordando que eu acho que grande parte é culpa nossa, sabe? Nossa, dos advogados. Que a gente não briga o suficiente, a gente aceita isso numa boa. Então você senta numa mesa para conversar. É o que eu falo, assim, essa questão dessas pseudoterapias, como eu te falei, eu acho que tem muita coisa infiltrada na própria faculdade de psicologia. E eu acho que a gente também se expõe pouco para falar assim sobre isso, né? Poxa, é uma pseudociência, né? Não tem comprovação científica. São as vozes da cabeça do Hellinger falando. Isso nunca foi testado, nunca foi comprovado. Né? Eu acho e a que também é um pouco de advocacia culpa nossa, assim, também. E nós também do direito, a gente está invadindo muita seara aqui, não é nossa, muita área de atuação que não é nossa. Essa questão da terapia, das constelações mesmo, essas comissões da OAB de constelação, coach, essas coisas, é tudo uma coisa. Essa advocacia de rede social assim, piorou muito o nosso trabalho. Não é que eu sou velho, porra, você é velho, você é ranzinza. Não. É que assim, a gente tem outras coisas. A gente não fala hoje de direitos humanos, por exemplo. Porque assim, direitos humanos e constelação sistêmica, eles não andam juntos. Assim, Não, onde com está a certeza constelação? não. Não é o menor sentido. Onde está a constelação, os direitos Não tá humanos direitos estão no humanos, caminho né? Não tem oposto. como. Então, a partir do momento. Eu já acho assim, eu já sempre digo isso para a molecada nova, eu falo assim: se você, que é advogado, não tem assim, uma noção de defender os direitos humanos, você jogou 5 anos da tua vida fora. Já começa assim. E aí eu vejo os caras entrando nesse ramo de direito sistêmico, de constelação. Eu sou consteladora, sou advogada, sou consteladora e tudo mais. E eu fico pensando, direitos humanos eu acho que os caras não têm noção mais ou menos do que seja. Porque você não pode, gente, ó. Eu vou falar aqui, eu vou cravar, vocês podem me achincalhar depois, me xingar, falar o que vocês quiserem. Mas não é possível que você defenda os direitos humanos em uma constelação sistêmica, num processo de direito de família, por exemplo. Com Não certeza. dá. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. São ideias conflitantes. São ideias conflitantes. Se você defende o fato de uma mulher ser abusada por ser um papel dela dentro da família, você está andando no caminho totalmente oposto ao que nós temos noção de direitos humanos. Eu queria deixar esse recado aqui no final, porque agora eu fiquei bravo. Você tem mais alguma colocação a fazer aí? Você está com a palavra aí. Que eu acho que Não, pasmei, excelência. Pasme, Fiquei excelência. pasmada. Pasme, excelência. Olha. Assim, queria agradecer o convite, acho que foi muito bacana. Eu acho que é por isso que até as pessoas às vezes não entendem, tá? Mas aonde que mistura aí psicologia e direito para falar dessa pseudociência, e eu acho que você colocou aí perfeitamente. Não tem nada a ver, só queria deixar mais uma vez claro, não tem nada a ver com ciência. Bem pelo contrário, uma pseudociência aí super
negativa. Eu acho que tem todas essas questões, né? Essa questão da normalização do abuso, as pessoas que não estudam para aplicar isso, né? Você estuda lá um fim de semana e você sai fazendo terapia com as pessoas. Falar que abuso não é crime grave, que estupro cria vínculo, né? Justamente o que você falou. Achar que o estupro cria vínculo ou que o abuso não é um crime grave, né? Vai totalmente na contramão de direitos Não humanos, tem. né? De você falar para as pessoas que o problema dela foi criado pela 8ª geração lá da Idade Média, sabe? São coisas absurdas, não tem valoração científica nenhuma. E uma outra coisa que eu queria deixar, um último recado, gente. Vocês não têm que perdoar ninguém, vocês não têm que perdoar parente abusador, vocês não têm que conviver nem com esse tipo de gente. Não existe nenhuma teoria que diga aí que, nossa, se você conviver se você excluir o seu pai abusador, a sua vida, não vai. Você não é obrigado a conviver com pessoas que te fizeram mal em algum momento da sua vida, que abusaram, que, enfim, fizeram você sofrer. Não existe isso. Agradeço mais uma vez. Queria só fazer uma indicação. Porque, como eu falei, a gente confunde muito ainda essa questão de ciência e pseudociência. Queria deixar 2 livros aqui de indicação. Um é o Ciência e Pseudociência, do Ronaldo Pilatti. Ronaldo Pilatti é um psicólogo brasileiro. É um livrinho fininho. Super bacana. Ele explica esses conceitos de ciência e pseudociência. Eu acho que para quem está um pouco confuso com relação a isso, esse é um livro bacana. E o outro é o do Shermer, porque as pessoas acreditam em coisas estranhas. Tem um terceiro que eu não tenho aqui, mas que eu gostaria de indicar também, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu acho que esses 3 livros aí trazem uma base boa para quem está um pouco confuso. Tá, mas como que eu vou saber se é ciência, se é pseudociência? Tudo bem, eu acho que a nossa formação é deficitária nesse aspecto, mas eu acho que esses 3 livros aí podem ajudar bastante nesse começo. Agradeço mais uma vez, agradeço o pessoal que acompanhou aí nossa conversa, que acabou se estendendo. Eu quero te agradecer também, eu quero dizer pro pessoal assim que foi uma honra, dizer para você, né, e para todo mundo que foi uma honra muito grande poder trazer você aqui para explicar isso, para que as pessoas entendam também que não é pegação de pé minha, né, não é pessoa. Então assim, a gente teve hoje a opinião técnica aqui da Regiane, e eu queria já te fazer um convite assim, eu espero que a gente possa mais para frente aí fazer novas lives falando sobre essa coisa, esse bate-bola do direito e psicologia, que eu acho que é muito bacana. A gente até para as pessoas entenderem, você vê, nós tivemos agora nós temos 29 pessoas assistindo, mas nós tivemos assim muitas pessoas vendo aqui, as pessoas falando, as pessoas entendendo, eu vi muita gente falando aqui, gente, desculpa, não deu para responder todo mundo, porque o papo estava tão bom, assim, o bate-bola estava tão bom que eu não conseguia responder vocês, mas eu vi que vocês estavam escrevendo. Então muita gente veio aqui e disse o seguinte: nossa, gente, eu não tinha a menor ideia de que era assim. Sim, Você eu viu? vi que as pessoas falaram, eu achava que era coisa de psicólogo. Gente, não é. Então... Isso esclareceu muito as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que se esclarecer mais. Eu vou deixar aqui um pedido. Sigam a Regiane no Instagram, que ela sempre coloca uns vídeos bacanas aí, às vezes falando de diversos assuntos. Ela é crossfiteira, ela coloca os vídeos de crossfit, então sigam a Regiane. Essa seita eu participo. Essa seita pode. Aceita que dói menos, essa aí pode. Aceita que dói menos. E me sigam também nas outras redes sociais, Solto Verso em tudo que é lugar aí. Comprem na lojinha Mera de Sabor, porque, a fumaça do bom direito, então tem lá na loja. Tem que pensar em uma para constelação familiar. Eu já me aguarde. Eu não só vou pensar como eu vou te dar de presente. Beleza, quero. Tá vendo? Vou te dar de presente. Eu quero te agradecer mais uma vez aí pelo carinho, pela participação aí, por essa aula também, né, sobre o que foi a constelação. Deixar o Felipe tá dizendo aqui, quando o Marretadas voltar, chama para participar. Sim, eu parei agora um pouco com o podcast, mas quando eu voltar, seria uma ótima a gente poder fazer um podcast só falando sobre isso aí. O convite já está feito. Gente, vai! Mas o Marretadas a gente fazia de 3 horas e meia, então você não se preocupa não, que se precisar durar umas 8, não tem problema nenhum. Quero te agradecer mais uma vez. Deixar um abraço aí para todo mundo. Um beijo para você e vamos tramar outra aí para breve. Obrigada. Beijo, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Tchau. Falou, gente. Abraço. Tchau, tchau.